Olá a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Acorda. É com muita alegria que hoje nós estamos recebendo a fundadora da Casa de Vovó Dedé, Dona Regina. Dona Regina, seja muito bem-vinda, ou como a gente chama carinhosamente, Tia Regina. Eu fico muito feliz em poder conversar com a senhora aqui durante esse programa e esclarecer muitas dúvidas que a gente tem sobre a criação dessa instituição tão maravilhosa que é a Casa de Vovó Dedé. Para começar, eu gostaria de entender como que surgiu a ideia dessa instituição, como que foi pensado, quando que foi pensado. A gente sabe que a casa existe desde 1993, mas eu acho que ela não nasceu nesse ano, a ideia vem um pouco antes. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre tudo isso. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Eu agradeço muito, né, esse momento. Quero lhe dizer que é uma grande felicidade estar aqui, sendo entrevistada por um neto da vovó Dedé. Como você falou, você perguntou como que a casa surgiu, né? Imagine, Helento, um jovenzinho de 13, 14 anos, chegar assim para a mãe e falar: minha mãe, eu vim a esse planeta para fazer um trabalho, uma tarefa. Eu vim com uma tarefa. Eu vim cuidar dos jovens. Então, essa mãe, no caso, você já sabe quem é o garoto, né? E o nosso querido... Então, foi muito importante isso, sabe? Porque, como eu trabalhava com criança, com jovens, já desde pequena eu já tinha eu já sou o que eu sou hoje. Né? Já nasci com essa consciência e eu compreendi na hora que ele tinha realmente lembrado disso e guardei no meu coração. E fiquei com mais cuidado ainda com a educação dele, porque eu notava que, quando o jovem, ele era inquieto, né? Muito inquieto, e acho que isso ele sentia-se querendo, era a resposta que ele queria, porque na intimidade, na essência dele, ele sabia, ele tinha certeza do que ia acontecer. Quer dizer, um sonho que o jovem teve e que é como qualquer outro jovem tivesse, e ele não sabia como que realizar aquilo. Eu fiquei pensando muito sobre isso durante uns dias e eu vou falar assim para você: eu sonhei. Né? Eu sonhei. Quando eu falar sonhei, você vai entender. Sim. A nossa conversa antes. Eu tive um sonho que eu via ele com uma bandeira branca. O sonho era assim, ele bem alto, hasteando aquela bandeira, e para mim foi a resposta. Eu vi e guardei. Eu digo: bom, então vou continuar a vida normal. Ele era preparado espiritualmente por mim. Eu sentia que ele poderia realmente fazer no futuro o que ele queria, o que ele veio determinado para fazer. Então, passaram os anos e eu continuei nas minhas tarefas, e um belo dia eu tinha algumas casas, alguns terrenos, porque eu sempre não sou apegada, nunca fui apegada, sou totalmente desligada, mas muito prudente. Então, como eu sabia que no futuro eu ia precisar de ter essa prudência, e eu cuidei de, quando casei muito nova, eu falei assim para o meu farmacêutico: eu vou usar das minhas economias, tudo que eu fizer para comprar terreno, construir uma casinha. Ele perguntou: por que você quer tanta casinha? Eu dizia: não, para fazer um pé de meia para você, para mim, na velhice. Então, eu sentia que eu tinha que fazer. Então, eu fui muito prudente, cuidei. Eu não tirei férias, eu trabalhei a vida toda, porque é da minha natureza trabalhar o tempo todo nas periferias, nos lugares. Eu tinha uma tarefa muito importante para mim, que era o trabalho de
de divulgar assim, o Evangelho nos lugares onde eu chegava, e eu cuidava de gestantes, de crianças, tudo isso. Da minha parte, é isso aí para você entender, né? Ok. E há uns tempos atrás, mais ou menos antes porque a casa foi construída muito rápido, assim uns 6 meses antes dele vir, de Wagner vir falar comigo, porque ele esqueceu. Eu pensei que ele tivesse esquecido. Ele foi viver a vida, né? Casou, fez faculdade, foi estudar, e continuou a vida dele. Mas nós tínhamos esse terreno aqui, na Barra, que esse eu não tinha visto. Você comprou porque ele sabia que eu gostava de comprar nas periferias, ficava mais perto para mim, construía lá. Ele comprou o terreno e ele chegou e disse assim, eu vou vender aquele terreno. Não sei por que comprei. Acho que não vai dar. E, nessa época, era o terreno, a parte da frente que você vê, Sim. era aquela primeira parte, né? Aí, ele comprou primeiro aquela parte, que hoje é a entrada. E depois ele comprou o resto. E aí você vê que aqui tem um quarteirão, né? Sim. Ele comprou e desistiu depois. Chegou dizendo para mim que não ia. Nessa época, o Wagner tinha uma pequena construtora. E ele tinha me pedido para fazer um galpão, uma coisa que pudesse guardar material de construção e um pequeno escritório. Ele estava aqui nisso e você resolveu vender. Aí, um dia, ele chegou, veio à noite lá em casa e trouxe. Ele sempre falava assim, quando ele passava lá em casa, assim, nos fins de semana, sempre a gente reunia os filhos, tudo, ele dizia assim, mãe, lá nesse terreno que meu pai tem, lá na Barra, as crianças não estudam. Eu passo todo dia e chamo e pergunto, por que vocês não estão na escola? E eles diziam assim, porque não tem colégio. Realmente, na época, não tinha CIES, só tinha o estado de Alagoas. E ele chegou, o Mancedo falou que ia vender, ele soube, e ele veio falar comigo. Quando ele veio, nessa noite, me procurou, ele chegou com uma planta feita. Ele é engenheiro, né? Uhum. Ele tinha esse depósito aqui, esse escritório que ele guardava as coisas. Ele chegou com uma planta e me procurou. Mãe, eu vim falar com a senhora uma coisa muito importante. Meu pai vai vender aquele terreno da Barra e eu trouxe aqui um projeto para minha mãe ver. Aí eu disse, quero ver. Ele me mostrou, era uma escola de educação infantil, de primeiro grau, né? Mas ele falou assim, mãe, as crianças estão fora de faixa. Essas crianças que eu queria atender aqui, que eu queria que a senhora interferisse para não vender, é porque as crianças estão fora de faixa. E não tem onde estudar. Aí eu disse, depois eu vou lá. Mas eu vou conversar com seu pai. E com certeza, na época, devido à escassez de escola, muitas crianças não eram nem alfabetizadas, né? Exatamente, não eram alfabetizadas. E já estavam passando da época de alfabetizar. Então, a ideia era alfabetizar essas crianças para que elas pudessem... Ele pensou imediatamente nisso. Eu acho que foi isso que ele pensou, né? Porque ele disse, mãe, as crianças não são alfabetizadas. As crianças não têm escola para todos. E eu estou com esse projeto. E eu olhei, era o projeto de uma escolinha. Fazia quantos anos que ele tinha falado que ele tinha um sonho de querer ajudar as pessoas? Aí, ele até... Eu não gravo data nem tempo. O tempo e as datas... eu não consigo. Mas ele já tinha casado, já tinha a filhinha dele, já, quando ele chegou. Eu acredito que aqui foi inaugurado em 1993, né? Então, foi assim, uns 6 meses antes disso aí que aconteceu. Eu estava com uma viagem programada para ver uns trabalhos em Brasília. Ia ver o Chico também, o Chico Xavier, em Uberaba. Eu ia me hospedar no Hospital do Pênfico, ia levar meu filho André, que era o mais novo, com 14 anos, que eu queria que ele conhecesse, visse a vida, como é,
o Fogo Selvagem. Eu gostava muito de apresentar para eles o outro lado da vida, né? Então, eu tinha três lugares para ir, que era Goiânia, Brasília e Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. E de lá eu iria para Uberaba, ver o Chico. Ia levar meu filho mais novo nessa viagem. Eu vi o projeto dele e eu entendi. Chegou a hora, essa hora. Mas eu particularmente, eu sentia que ele era muito novo para assumir aquela responsabilidade toda, porque eu já tinha vivência, né? Eu sabia o que era. O que é uma tarefa dessa? É uma coisa tão importante, é uma existência, você tem que fazer um projeto de vida, você tem que ter uma opção de vida muito séria. Aí eu examinei o projeto, ele disse, mãe, não gasta muito. Aí ele sabe fazer, né, as coisas. Mãe, olha, não vai gastar muito, isso aqui assim, assim. Foi me explicando. Eu olhei para ele e disse assim, vou chamar seu pai. Aí eu chamei, você estava na sala de TV, eu chamei e disse, olha, Manceta, o seu filho trouxe esse projeto aqui, eu queria que você visse, e eu vou lá nesse terreno, eu não conhecia o terreno. Eu quero ir lá. E nós vamos fazer. Aí ele olhou. Quando eu dizia, vai fazer, ele não discutia. Você terá? Ele bateu o martelo. Ele examinou, olhou e disse, meu filho, muito bom. Muito bom, vai ficar. E disse, vamos fazer. Aí eu vim conhecer. Eu nunca tinha vindo nessa parte. Eu trabalhava na Messejana, em Vila Manuel Sátiro, Tamatanduba, mas eu não conhecia a Barra do Ceará. Então, eu confesso para você que quando eu cheguei aqui, que vi, eu tive um choque muito grande, sabe, de realidade. E eu pensei, meu filho vem fazer alguma coisa aqui. E eu senti naquela hora como se fosse o peso também para mim. Era como se eu tivesse me comprometido, alguma coisa tinha acontecido para ser... Eu tinha trabalhos, eu tinha outras coisas, mas ali era sagrado para mim, aquele momento. Aí eu vim e já fui dizendo assim, olha, nós vamos viajar, o Monseto já programou a viagem, tudo, mas o Monseto disse assim, eu quero, quando voltar, eu quero... já pronta para começar, era perto de final de ano, para quando foi janeiro já estar com as crianças matriculadas. Então, foi assim, sabe? A coisa não foi planejada aqui. Eu acho que isso veio antes, né? Foi uma coisa programada, sabe Deus onde, né? Talvez em outras dimensões, eu acho que sim. E nós fomos fazer. Viajamos e ele ficou construindo. Quando foi janeiro, nós inauguramos. E foi isso, que a inauguração foi aí. Aí começa a história, né? Da casa de vovó Dedé, como escolinha, que não era nem casa de vovó Dedé na época, não tinha esse nome ainda, né? Tinha não, o nome da escolinha. Tinha, sabe? Porque casa de vovó Dedé, porque essa pessoa mineira, uma grande trabalhadora, ela era como uma mãe, era minha mãe de coração, sabe? Ela dizia que veio ao Ceará para encontrar outra filha. Então, a gente tinha uma ligação muito forte. E ela era mãe de uma querida irmã minha, que já era minha querida irmã Anália, que tem um trabalho muito grande em Fortaleza. Essa casa foi fundada há mais de 60 anos, acho que ela já está com 97, né? E a vovó Dedé, ela tinha vindo embora de Minas para cá, ela veio para passar o restinho da vida dela aqui. E quando aconteceu isso do Wagner trazer, ela tinha desencarnado. E foi assim, no dia que ele chegou com o projeto, fazia 4 dias que ela tinha desencarnado, e ela deixou para mim, ela ainda fez os bolinhos, as coisas, me deixou
entregou para dizer, essa aqui é da minha filha, da Regina. E eu, na hora que o Manceto viu, ele disse, mas como é que vai chamar essa casa? O Wagner já tinha me dito que tinha 10 velhinhos que ele cuidava aqui. Olha as coisas, como era que acontecia. Ele tinha as crianças, mas ele já tinha 10 velhinhos que ele cuidava. E que ele ia nas casas, ele assistia, ele ajudava. Quando ele perguntou como é que vai chamar, eu, na hora, eu falei, casa de vovó Dedé. Aí ele não vai ser casa de vovó Dedé. E assim começou a casa de vovó Dedé, com 10 velhinhos, e ele já tinha, eu disse, olha, meu filho, isso aqui já fica. Né? E nós fomos a redondeza toda aqui, essa parte, entrar, né, e ver, fazer uma avaliação. Foi tudo feito muito bem dentro das responsabilidades nossas, de realmente fazer a coisa certa, pegar as crianças que estavam precisando muito, que as famílias não tinham condição de colocar numa escolinha particular. E nós matriculamos e começamos a casa em janeiro, e ele ficou, porque ele ficava aqui no escritório de manhã. Com 2 dias, eu tinha muita coisa para resolver, e então eu disse, bom, vocês vão começando e eu vou encerrar meus trabalhos. Mas com 2 dias ele ligou para mim. Ele disse, minha mãe, só você vindo, porque o leite queimou, as professoras não tem professora, as professoras todas não vieram, e eu corri e não saí mais. Como que funcionava as atividades na casa? Pela manhã? Era só pela manhã? Era pela manhã, era pela tarde? Assim, as crianças que foram... Nós começamos com 2 salinhas, com as crianças que estavam mais novas. Até por causa da idade, a gente pegou logo aquele primeiro grupo. Eram 2 salas, mas... que, aliás, ele construiu 2 salas de aula. Aí tinha a secretaria, tinha o parquinho, onde é aquele jardinzinho ali era o parquinho, a cozinha, ali já estava tudo pronto. E secretaria. E nós pegamos essas crianças, as primeiras crianças, eram 40 e poucas crianças para começar. Porque aí a gente foi cada ano ia aumentando. Nós chegamos a 200 refeições diárias, porque nós fomos aumentando, construindo salas, sabe? O terreno foi sendo construído e construindo salas, cada ano aumentando, e nós chegamos às 300 crianças que nós alfabetizávamos. Essas crianças, elas só iam para casa depois da aula, sim, que era opção delas. Todas queriam ficar, porque elas tinham tudo que você imagine que uma criança precisa. Na escola elas tinham. E o principal, o cuidado maternal, né? Porque a gente, como uma casa grande, de vó mesmo, de avó, eles tinham, a gente cuidava. Para você ter uma ideia, eu passei 3 meses na cozinha cuidando, orientando as cozinheiras e merendeiras para fazer como que devia ser a alimentação deles. Quem manteve essa escola foi o Manceto. Nós não tivemos nada, nós fizemos, foi a família, fora. Foi ele. Nesse tempo, ele era assim, a pessoa que cuidava de tudo. Provedor. Sabe? Provedor mesmo, né? O dinheiro que foi para a construção é que eu estava, na época, procurando construir no outro lado da cidade, para eu fazer o meu, vamos dizer, o meu ponto ali, para eu ter, porque eu ficava nas casas, nas instituições, um tempo num, outro no Coronel Dinardo N, mas aí eu peguei esse dinheiro e desviei imediatamente para cá, porque tinha que levantar a casa, tinha que começar. Então, a gente começou só. Então, no começo foi assim, né? E o Wagner ficava aqui,
E ele ficou acompanhando tudo, né? E eu cheguei para o Manceto e falei assim, eu nunca deixei a casa para ir cuidar dos meus trabalhos. Eu fazia meus trabalhos e voltava, porque o lar era sagrado para mim. Para mim, a primeira tarefa era o lar. Mas agora, Manceto, eu vou para a casa de vovó Dedé, de manhã e só volto à noite. Eu vou ser a primeira que entra, a última que eu vou sair, porque eu vou ajudar o meu filho. E ele foi maravilhoso, sabe? Ele disse, sim, você vai administrar a casa. Você. Eu fiz. Na época, a gente comprava tudo em grandes quantidades, sacos, tudo. Eu tinha um transporte só para isso, né? E eu vim para cá, mas fazia tudo. É um faz tudo. Sim. Eu fazia as compras, eu arrumava a sala de aula, eu cuidava da... A minha filha, Cristine, veio para ser a coordenadora. Ela ficou 9 anos, que foi o tempo que nós passamos com a escola, e até entregar as crianças. E as crianças passavam o dia, era o dia, sabe? E depois do almoço, eles tinham um salão de leitura. E a monitora era eu. Eu ficava com eles, era preparava... monitora, fazia comida, organizava, administrava. Lavava os cabelos, dava o banho, catava os piolhos. Essas coisas todas. Então, assim, acostumada, né, na tarefa, eu fazia todos os trabalhos. E o Wagner, ele tinha aquela alegria de estar todo o tempo com as crianças. Uma coisa muito interessante, poderia registrar, todo sábado, ele juntava as crianças. Ele nunca foi de festa, ele não gostava dessas coisas. Uhum. Ele foi sempre de casa, sempre do trabalho. E ele levava tão a sério, ele cuidava tanto, porque naquela época tinha crianças com 10 anos, 11 anos, que não eram alfabetizadas. E eles, muitas vezes, queriam pular o muro, sabe? Queriam pular o muro, fugir. Outras vezes ficavam violentas, pulavam nos outros. Tinha nós pegamos todas as crianças que estavam fora de faixa que vieram, né? Eu acredito que foram trazidas para esse trabalho. E aí, quando entrou a minha parte, né, espiritual, acalmar a criança, não deixar que a criança ficasse agitada. Muitas vezes, tinha algumas crianças que tinham problemas muito sérios, familiares, assim, como nós tivemos crianças que viram o pai ser morto, essas coisas que você sabe que acontecem, né? Que mexem totalmente com a vida da criança. Totalmente. E eu levava para a sala dele. Na sala dele ele tinha muita coisa, e ele acalmava. Ele acalmava a criança. As meninas ficavam quietas. E sábado ele fazia o jogo de futebol. Tinha um cimentado, que a gente fez o parquinho e um cimentado, e só que era o Ceará e Fortaleza, o Ceará sempre ganhava. Porque ele torceu. Então, ele tinha isso. E foi muito maravilhoso. Foram 9 anos, porque essas crianças tinham tudo o que eles precisavam aqui. Era o médico, era a alimentação muito maravilhosa, eram fortes, bem alimentados. E a minha filha, Cristine, é muito exagerada na educação. Ela tem todos os cursos, inclusive doutorado e tudo que ela foi fazer. Ela era a coordenadora. E tinha 5 professoras, 2 cozinheiras e 2 merendeiras. E a Neuda, nossa querida Neuda, era uma das merendeiras. E a Alcileide, aquela que acho que você chegou a conhecer, era uma das cozinheiras. Mas aí, meu filho, o que é importante frisar, é muito importante isso, que a casa não ficou só na escola. As mães, a família nos buscava, eles vinham para nós com os problemas, e nós íamos ajudá-los a resolver. Então, foi muito mais profundo. Quer dizer, é uma coisa muito maior do que a escola, tem toda a técnica. Nós não tínhamos muito recurso, realmente, porque o Manceto não podia dar tudo que... Imagina os livros, nós tínhamos sala com quase 50 crianças, né? Então,
eu fazia, a Cristina preparava as apostilhas e eu, sabe aquela maquininha? Sim. Eu estava na secretaria, eu estava no jardim, estava cuidando das crianças. E não tinha um sujo, as crianças não tinham um sujo no chão. Era tudo muito arrumadinho. É quando tinha as festinhas, que a gente fazia as festas dele, que os pais vinham, as pessoas falavam, as crianças são mais educadas do que os pais, porque eles pegavam, iam lá no lixinho e colocavam, sabe? Então, foi um tempo assim muito maravilhoso. É impressionante, é fascinante, é impressionante. E a gente fica se perguntando, acredito que as pessoas que vão assistir também vão se perguntar, como que com tão pouco, assim, com tão poucas pessoas, vocês conseguiram realizar tanto. E a gente deixa para o final, né, para parabenizar, mas aí eu vou passar o programa inteiro parabenizando e falando... Não seria muito bom. Para mim, só não. agradecendo, na verdade. Agradecendo. Pense assim, alguém maior do que nós. Eu penso como nós nos instrumentos. Pronto. E eu só Fomos tenho a usados, agradecer. né, como instrumentos. Tia Regina, eu queria saber, desde quando eu cheguei na casa, eu sempre ouvi falar que tem muitos banquinhos espalhados pela casa de vovó Dedé e todos eles foram feitos pelo Mansueto. E eu queria saber como que era o Mansueto aqui na casa de vovó Dedé, como era o comportamento dele, os dias que ele passava aqui na casa. Paizão, né? Ele passava pelas crianças e colocava bala na mão a Michele, ela dizia que ele passava ele vinha no corredor caminhando e as crianças passando, ele já estava as balinhas na mão e tudo. Ele era aquele paizão maravilhoso que quando ele chegava encantava todo mundo porque ele tinha um magnetismo, uma coisa impressionante. E realmente ele não poupava esforços para manter, né, para fazer. Ele vibrava, onde ele chegava, as crianças rodeavam. Ele tinha os dias que ele vinha jantar para voltar comigo, ele vinha tomar a sopa da tarde. Então, tinha uns dias que ele podia vir, que ele tirava aquele dia para vir. E também ele gostava de fazer palestras, trazia os amigos dele para fazer, para as mães, porque, assim, as mães estavam aqui também, sabe? É aquela coisa a criança adoeceu, aí tá precisando de remédio e tudo, corre lá, na casa do Dedé. Aí a gente tinha um trabalho com idoso também, né? Os idosos, eles recebiam a assistência do Instituto Cego. Mansueto e Dr. Valdo eram como irmãos, né? Mansueto fazia parte da diretoria, então tinha esse convênio. Então, o Dr. Valdo vinha aqui ajudar, examinava as crianças, via a parte, deixava tudo arrumadinho para a gente monitorar aquilo, né? Como é que estavam as crianças. Realmente, algumas crianças foram cedo diagnosticadas com problemas sérios e iam perder naturalmente a vista. E tudo isso era feito como fosse fazer parte de tudo, né? O corpo, tudo. A criança tinha o banho, ela tinha um alimento, ela tinha um remédio. Era tudo feito, a gente estava aqui para facilitar para as mães, não tinha que fazer em casa, era tudo feito aqui. É um trabalho que não tem como dimensionar, né? Porque tinha que ter amor, mas é um amor diferente, não é esse amor que um dia está zangado e que se irrita, é aquele amor que aceita. É aquele amor que não cansa. Que não julga. Que maravilha. Que colabora para restaurar, né? Que maravilha. É emocionante também, porque, como eu disse, a gente que chegou depois de tudo isso, a gente ouviu as outras pessoas falando como que foi a história da casa, o desenvolvimento da casa, mas ver e ouvir de quem viveu tudo isso emociona mais ainda. Emociona mesmo, meu filho. Era emoção o tempo todo aqui. Era a casa feliz, era a casa onde as crianças estavam felizes. Eu costumo falar que eu considero a casa do Dedé uma ilha de salvação. Eu acho que no mundo tem alguns pontos
estratégicos que têm algumas ilhas de salvação. Eu considero essa casa como uma delas, porque ela já nasceu assim, né? Então, a escola foi 9 anos. Tinha curso de computação para as crianças. E outros que vinham de fora, que não eram alunos, queriam fazer computação, fizeram. Nós entregamos as crianças de uma maneira tal. Minha filha era tão cuidadosa, ela era a coordenadora na Unifor, né, Dos cursos de comunicação, né? dos cursos de comunicação, e ela tinha uma agência de publicidade. Então, ela tinha tanto cuidado que essa parte aí, quando os alunos foram entregues, seguiram os seus caminhos, uns foram para a escola pública, outros foram fazer intensivo, tem na faculdade, hoje eles trazem os filhos aqui para ver. Então, assim, quando ela fez esse trabalho aqui, as crianças chegavam e perguntavam logo, estudou em colégio de padre? Vocês estudaram em colégio de padre? Tinha isso, né? Tia Regina, a senhora consegue imaginar a diferença que foi feita na vida dessas crianças por terem passado na casa de vovó Dedé? Eu tenho testemunhos, né, delas virem me procurar depois, de vir, ainda hoje. Tem uns que a gente nem conhece mais, porque estão tão diferentes, né? Então, nós temos essa dimensão. Eu, principalmente, porque eu leio tudo, eu sei tudo, né? Então, eu olho e já vejo que esse olhar que eu já vim com ele, né? Que era o trabalho que eu fazia, que vamos dizer assim, eu tenho que ser sincera, né, meu filho? Eu sou uma médium, trabalhei 30 anos cuidando de pessoas obsidiadas, né? Fazendo um trabalho muito sério. Eu vivi com ser a essência. Então, a Casa Vó Dedé, ao tempo da escola, eu considero que foi uma semente que nós plantamos e que adubamos muito, e que foi plantada com muito amor, e que deu frutos saborosos, frutos enormes, ainda estão frutificando. Porque eu nunca soube de um caso de um ex-aluno nosso que tivesse se corrompido aí pelo mundo ou praticado alguma coisa errada, sabe? Formamos os cidadãos. As pessoas de bem, né? De bem. Sinceros, leais, honestos. E que entendem o valor de ajudar, o valor de ser empático, o valor de agradecer. Eu acho que o que mais me marcou, o que mais me marca, e sempre chamou muita atenção, foi o lema que o Mansueto falou. A história que foi me passada foi que o Mansueto, em um momento reunido na casa... Foi no último dia que ele veio na casa, que ele fez a palestra. Ele falou, ele colocou a mão, ele terminou, e aí ele colocou a mão e disse, é simples, a palavra é simples, pequenina, formada por 4 letras, e ele falou, né? Ele terminou assim, a palestra. Aí depois, ele mandou para mim, depois lá no plano espiritual, ele me deu o resto, e eu fiz uma música, o amor. Que maravilha. Pois é. Ele terminou, ele encerrou exatamente a escola quando nós entregamos as crianças. E nós já tínhamos um trabalho com idoso, com sopa. Isso que você está vendo aqui... Já existia. Nós tínhamos trabalho de artesanato com os idosos, trabalho de um dia que eles vinham para cá. A família, as mães... tinha um trabalho com as mães. Eu fiz muita alfabetização de mães, aqui nas salas que ficavam desocupadas. Então, quando ele terminou toda essa parte, que minha filha chegou e entregou à escola, porque tem que entregar toda a documentação, né, nos órgãos competentes, a casa conseguiu alfabetizar 300 crianças, mas levou até a 5ª série. E levou com o curso de informática, eles saíram daqui prontos para a vida e com vamos dizer assim, uma bagagem muito importante. Ele adoeceu. Aí foi a parte dolorosa, né? Foi Isso um foi ano em 2000, só. 2001? Ele teve amilodose renal. E tinha que doar o rim e tinha que tentar um transplante.
A Liana tentou, o Wagner tentou, todo mundo tentou, mas aí a minha filha cai doente, né? Diz, quando vai fazer o exame, se descobre que ela tem um problema cardíaco sério, foi operada ainda, ele doente, enfermo. Então, ele foi operado e foi só um ano, mas antes de ir, ele tinha me dito assim, entregamos as crianças, eles já estão jovens, agora vamos profissionalizar os jovens. E ele já estava começando a dar os primeiros passos, organizando. Ele já tinha pensado... Ele era apaixonado por rádio, televisão. É tanto que ele largou o direito para ficar na comunicação. No dia que ele me entregou o anel, e disse, tome, guarde, porque eu vou ficar na comunicação. E ele foi muito, muito rápido e ele não conseguiu chegar a fazer essa passagem. A escola encerrando aqui, ele já estava no hospital, quando a gente estava entregando os documentos, ele já muito mal no hospital, porque o médico cardiologista disse, eu faço, eu ia doar o rim. O meu dava para ele. E quando estava tudo certo, ele teve um problema cardíaco, teve que operar primeiro o coração, porque ele já tinha tido um infarto com 47 anos e estava bem acompanhado, mas aí ele tinha que fazer essa cirurgia. E foi aí que o problema aconteceu. Que ele não conseguiu, ele saiu da cirurgia, mas veio um AVC, veio 2, veio os problemas. Aí ali foi só. Aí foi a prova maior, que eu acho que foi o testemunho maior, né, da nossa família. Porque realmente abalou os filhos de uma forma tal, principalmente o Wagner. Wagner ficou totalmente... E aí, meu filho, foi quando aconteceu. A Cristine foi embora para São Paulo logo, vendeu umas coisas que tinha, disse que ia fazer doutorado, não queria ficar aqui. O marido era da família de São Paulo. O André tinha chegado da Inglaterra, estava em Brasília. A Liana e o Wagner estavam aqui. Aí foi quando eu vim entender o porquê das casinhas, o porquê que eu passei a vida trabalhando. Porque eu cheguei aqui e sentei na cadeirinha lá na sala onde eu ficava, fui chorando. Aí eu adormeci, vamos dizer, eu tive um sonho, aquele sonho interno. Ele chegou e disse, no sonho, não chore mais, você vai fazer um trabalho aqui. Eu tenho muitos planos para essa casa. Aí eu me levantei, peguei meu carro, fui para casa, liguei para o transporte, trouxe meu piano no outro dia para cá. Mas porque eu passei a noite acordada pensando, eu não posso jamais fechar aquela casa. Mas em algum momento a senhora pensou em fechar? Não, porque ele ficou no hospital e aqui fiquei segurando com o seu Zé Bezerra. Eu fiquei, então, como é que ia ser? Ele mantinha, porque ele tinha um emprego bom, ele tinha a parte dele. Ele faleceu no outro dia eu não tinha mais plano de saúde, eu não tinha mais nada. Né? Eu não tinha mais nada, dinheiro na conta, nada. Aí, o que foi que aconteceu? O tempo que eu não tirei férias, que trabalhei a vida toda, as casinhas foi. A minha casa grande, eu tinha feito umas lojas no jardim, aluguei a casa, tudinho, saí e fui para outro lugar. E aí, juntei os filhos todos, estavam todos desorientados. E eu falei assim para eles, deixem comigo essa parte e vão cuidar de vocês. As crianças pequenas, netos pequenos, a minha neta Lia, que foi a professora de balé daqui a primeira, ela tinha 15 anos, né? E logo em seguida ela teve que operar o coração também. Então, eu vim nesse dia, quando eu soube que eu tinha um outro trabalho, eu me lembrei. Não que eu tivesse ideia de fazer uma escola de música, mas eu me lembrei do que já tinha. Porque não era mais a escolinha, as crianças, mas e os idosos? E a comida deles?
porque continuaram, né? O problema não foi resolvido, continua a necessidade do momento. A casa estava colocada num local, situada num local onde não tinha sido resolvido. O que tinha já eram os CIES, né? Já tinha a escolinha ali, que a gente já... Os alunos que fizeram os cursos, né, aqui já podiam ir para ali, né? Nesse ponto aí você tinha razão, porque ele disse, terminamos esse trabalho, agora vamos cuidar da profissionalização, vamos profissionalizar jovens. Mas aí aconteceu isso, né? E poderia ter sido um desequilíbrio total mesmo. Os filhos ficaram, uma foi embora, a outra... E o Wagner ficou perdido. Mas aí, é aquela coisa da prudência, né? Eu disse, meu filho, vamos fazer o seguinte, vamos continuar. Eu não sei o que é que vai acontecer, mas a gente vai continuar. Então, eu trouxe o piano. Eu tinha só um piano. Eu trouxe o piano. E eu disse, os velhinhos vão continuar. Nessa época, eu tinha umas amigas que vinham para cá fazer... Tinha um dia que elas vinham e faziam trabalhos para... no final do ano, fazer um bazar, para a renda ser para cá. E nós tínhamos um grande apoio da família Vovó Dedé, porque eram 3 irmãs, e a que era do lar, a que era a missionária mesmo, né, do lar, ela mandava toda semana, toda essa parte de bolo, de pão, ainda hoje vem, né? Você vê que chega uma cesta, chegam os ovos, aí vinha o leite, o pão das crianças, então até hoje ainda vem, né? Ela está com 97 anos, né? Então, assim, eu fiquei aqui, eu disse, bom, vamos ficar. O Wagner ficou, aí no tempo fechou depois a construtora e foi cuidar da vida. Ele e a Liana se reuniram e fizeram, que é hoje o escritório, com a orientação do André, que o André veio para poder eles juntar, né? E eles têm esse escritório que hoje assiste, que deu muito certo, né? Vai continuar dando, se Deus Deus muito quiser. Certo. E o Wagner, eu disse, Wagner, é o seguinte, eu vou segurar. Meu filho, eu vou segurar aqui até você voltar. Né? Eu seguro. Então, mas, tia Regina, nesse momento, a ideia de trazer o piano era criar atividades? Eu trouxe o piano no outro dia porque eu soube que eu ia fazer um trabalho. E o que é que eu sei fazer? Melhor. Tocar piano com maestria. Tocar música. Eu fiz o seguinte, eu trouxe o piano. Tinha uma menininha muito linda na escolinha, que eu era encantada, porque eu vi nascer, e com 2 anos a mãe veio trazê-la para mim, porque a outra estudava aqui, ela jogou os braços para mim, cima. a Michele. Eu disse, vou ensinar, vou começar com uma aluna. Mas o importante não era só ensinar, no momento eu não estava querendo formar uma escola, fazer uma escola de música, não. Eu queria que não fechasse o trabalho dos idosos, e continuasse a família, entende? Eu não quis dissolver a família Vovó Dedé. Todos esses que estavam nas nossas imediações e que eram amparados pela casa, eles tinham que continuar, porque nós mandávamos sacolas extras, coisinhas assim, de socorro, alimentos, marmitas, até pagar aluguel para algumas casinhas, algumas pessoinhas que... Tinha um caso de uma idosinha que chegou aqui do interior e ficou sem teto, com o neto que ela criou, e a gente colocou nas casinhas aqui perto, e ela ficava todo dia, pegava a marmitinha dela, aí o Wagner deu o ventilador, aí começa, e isso você sabe que hoje continua. Essa continuação, porque assim, você cria um filho, mas você não abandona seu filho, né? Só quando ele resolve ir embora. Eu penso que deve ser assim. Não sei no futuro, né? Mas enquanto ele estiver ali com você, você não vai dizer, não, vai embora. Eu não faria isso de jeito nenhum. Então, eu digo, e assim era a casa? A casa tinha
Tinha, inclusive, os idosos, que o Manceto tinha elas operavam catarata pelo Instituto Cego, e ele tinha a loja que dava os óculos, confeccionava. Então, tinha muita coisa que acontecia na escolinha que tinha que continuar, não podia parar. Se vocês estivessem parados, quem que iria amparar essas pessoas, Bom, né? fechava essa casa, ia fazer o quê? Alugar? E essas pessoas que eram atendidas pela casa, o que é que seriam delas, né? É aí que está. O meu pensamento foi esse. Não vou parar, não sei o que é que vai acontecer. Isso eu disse que eu vou fazer um trabalho. Tudo bem, coisa que faço. Eu já trabalhava, então, para um trabalhar mais ou tá menos. Eu tinha um piano. Eis-me aqui, estou aqui. Exatamente, foi isso que eu fiz. E o Wagner ficou assim, ele não podia ficar aqui, porque ele já tinha fechado já era outra coisa, ele estava procurando, buscando, né? Eles tinham que sobreviver, né? Mas eu tinha os dinheiros dos aluguéis das coisas. Olha, eu sou sincera para você, meu filho, eu pensei muito assim em procurar as pessoas, mas eu pensei, eu vou perder muito tempo, porque o Manceto era muito conhecido, mas ninguém me conhece, né? Então, eu acho melhor arregaçar a manga, e toda vez que eu abri o Evangelho, caía o óbolo da viúva, o óbolo da viúva. Eu preciso de tão pouco para viver, então o Wagner estava ali. Ele tinha, eu sabia que ele tinha que fazer alguma coisa, mas olha como a coisa se encaixou. Foi a escola, né? Terminou, encerrou o trabalho. Teria que continuar a profissionalizar. Mas por que veio a música? Por que aconteceu isso no meio? Porque se não tivesse acontecido, será que hoje vocês tinham uma televisão aqui? Com certeza não. O curso em 2000, depois de 10 anos depois, o Wagner chega aqui com o dinheiro que ele já tinha juntado, dizendo, minha mãe, a senhora permite que eu faça um estúdio de TV? Aí eu falei, meu filho, eu fiz um palco que nem uma tsunami leva, porque quando eu disse para ele que ia fazer um palco, ele disse assim, mãe, eu vou arranjar uns caminhões com entulho. Eu digo, não, com entulho não. Eu tinha um mestre que me ajudava. Eu digo, eu quero pedriço, meu filho, eu quero coisa boa aí, cimento, que é para nem uma tsunami levar esse palco. Aqui vai ser a sala de concertos, né? Então, assim, eu comecei com o piano, mas, né, um amigo meu ligou um dia e perguntou, o que é que você está precisando? Ele disse, um violino. Chegou o violino. Eu fui comprar um acordeão, porque tinha um menininho na escola que queria vir e disse assim, tia Regina, você é professor de acordeão, você sabe tocar, você me ensina? Eu dizia, vá tomar muito caldo de feijão, ficar bem forte os seus bracinhos, para poder com o acordeão. Eu realmente fui comprar o acordeão. O aluno era? O Rivaldo. O Rivaldo. Aí nós fizemos o seguinte, eu cheguei para o Wagner e disse assim, meu filho, você fica me ajudando nessa parte, eu vou fazendo aqui o que der, e você cuida da sua vida, mas você não me deixa aqui. Ele vinha, sabe? Ele estava presente todo o tempo. E eu fiz assim. O Mansueto, ele sempre falou para os meninos, para os netos, né, que eles iriam trabalhar depois na Vovó Dedé, eles viriam ajudar aqui. E uma netinha minha tinha pedido a ele para estudar balé. Tudo era com ele, né? Vovô, eu quero estudar balé. Você vai estudar balé e você vai ter uma sala de balé na casa da Vovó Dedé para você dar aula. Ela já estava terminando o curso quando ela teve que operar o coração, a Lia, na Madiana. Eu cheguei para ela e disse assim, eu não posso dar a sala do que o seu avô ia dar, mas eu posso dar uma sala menor. Você quer ser professora? Aí o pai da Mariana veio, que era engenheiro dele, ele fez todo o projetozinho da salinha e eu fiz a sala. Então, Aleta, foi assim, foi a coisa acontecendo, mas naturalmente, sem aquela preocupação. Nunca cuidei de olhar estatística nem nada. Não me interessava nada disso. Eu não queria nem que ninguém soubesse. E aí dizia assim, mas
tem que aparecer, não tem que aparecer. Eu dizia, você aparece no trabalho. Quando as meninas chegaram para a universidade, a Michelle, nós já tínhamos atendido muitas, já tinham passado por mim muitas. Olha, eu trouxe aqui para você ter uma ideia. Nós tivemos a musicalização, logo que eu comecei, eu conheci uma professora que estava terminando na UES e ela preparava para o vestibular. E fecharam o núcleo lá desse curso, e ela era professora de flauta doce. Eu tinha ido comprar o acordeão na lojinha lá, e eu conversando com o rapaz, que até hoje é nosso amigo, eu disse assim, eu vou montar umas oficinas de música lá numa instituição que meu marido deixou e tudo. Aí ele disse, e o que a senhora vai fazer? Eu disse, vou comprar aqui o acordeão. Aí ele foi lá, falou com o gerente lá que eu ia fazer. Aí me trouxeram 5 flautinhas de presente, flautinha. Flauta Aí eu doce, comecei né? com 5, foi assim mesmo, piano, as 5 flauta doce, a Leni, contratei a Leni. Depois da Leni, eu pedi, Leni, tem algum amigo teu que tenha terminado a faculdade? Tem. Aí o Reinaldo. O Reinaldo. E eu peguei esses 2 para começar. E comecei com a musicalização, a flauta doce, o piano e o violão. Porque o violão, eu quero logo o violão, porque o violão é mais em conta. Realmente, fiz o balé logo para a Lia começar, eu trazia 2 vezes ela por semana. E as crianças começaram a aparecer. Só que eles vinham, estudavam e depois iam embora. Não era alguns só que ficavam para almoçar, porque eles tinham lanche, né? Chegava aqui, tinha um lanche, estudavam e iam embora. E nós tivemos, no começo, começamos com a musicalização, com a flauta doce, o violão e o piano. E o acordeão. Era essa. Mas depois, quando eu entreguei para o Wagner, em 2012, a casa já tinha isso aqui, que eu vou ler para você. Tinha musicalização, com a bandinha rítmica, que os instrumentos eram feitos aqui. As crianças que faziam os instrumentos com o seu Zé Bezerra, sentavam tudo na sala e construíam os instrumentos, tudo feito aqui. E funcionava, viu? Muito bonita a bandinha. E tínhamos o grupo de flauta doce, já tinha todas as flautas completas. Nós tínhamos já 30 flautas, ou eram 50, era mais ou menos assim, de flauta soprana, que é a primeira da família, aí tinha a contralto, a tenor e baixo. E todas as crianças que passaram foram aprender na família toda, né? Formamos o grupo, e nós tínhamos o grupo de flauta doce com a dança da Renascença. Sabe? Porque eu gostava muito de ir comprar o material, todo ano tinha um recital. O Wagner era quem preparava tudinho. Era pouca coisa, tinha 2 microfones, uma caixinha. Mas nós tínhamos flauta doce, violão, violino, violoncelo. Eu fui comprando os instrumentos. Eu comprei 4 pianos velhos. Me arrependi demais, porque o seu Assis chegou para... eu mandava afinar, com 3 meses caía a afinação. Aí o seu Assis vinha, cobrava mais barato para mim, porque os pianos eram velhos, ele vibrava com as crianças. Ele dizia, Dona Regina, precisa de pianos novos. Ele vendia os pianos, eu digo, o senhor me vende? Vendo. Como é que eu vou pagar? Como a senhora quiser. Aí eu peguei eu tinha 4 pianos velhos. Eu peguei os pianos velhos e me disse, comecei a comprar novo, esses que estão aí. Até hoje. Que depois o Wagner me deu um presentão. De quando ele veio mesmo, porque eu disse assim, tome a chave, o seu trabalho é seu. Vá fazer. Ele disse, mãe, eu tenho sonhado com meu pai. Depois, vai fazer, vai fazer o trabalho. Eu dei para ele a chave e ele assumiu. Você vê que ele vive. A vida dele é a casa de vovó Dedé. É essa aqui. E ele cuida, como ele me disse um dia, vou cuidar dos jovens. Eu não conheço ninguém para cuidar melhor do que ele, né? Então, assim,
como eu estava lhe dizendo. Olha, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 oficinas. 13 oficinas. 13 oficinas, porque assim, o artesanato nunca saiu daqui. Desde a escola, nós tínhamos 2, que nossa irmã Nália mandava 2 professoras. Toda semana vinham artesanato. E tinha a Cíntia, que era uma menininha que eu vi crescer junto do meu filho André, que casou e tudo. Ela depois ensinou inglês aqui, ela dava aula, ela ensinava os meninos, as meninas. Eu comprava material e ela ensinava até pátina. Eles traziam os... Aí ela dizia assim, tia Regina, como é que eu vou chamar o pessoal para vir fazer? Porque nesse tempo nós não tínhamos internet. Hoje você põe... Vai ter um curso cria tal, um anúncio. Você põe num dia, no outro dia está cheio de aluno, né? Naquele tempo não tinha, porque pouca gente passava, as pessoas passavam na rua, elas diziam, eu posso botar lá fora, ou botar põe lá, para você... Era a forma de divulgação da época, né? A forma da divulgação do curso, porque os outros tinham, né? Nós tínhamos, as pessoas vinham em janeiro, matriculavam. Aí botava assim... 20 para o balé, 25 para o violão, aí espalhava, né? Quando vai chegando no meio do ano, alguns vinham desistindo. Aí eu dizia assim, vamos completar. E fazíamos assim, eles vinham, davam a lição, muitos tinham o instrumento. Sabe por quê? Por quê? Porque eu vivia comprando teclado e dando de presente. Minha filha Eliana ficava, minha mãe, tu passa tempo e comprando piano. A Michele tinha um piano elétrico, a Karina tinha um piano elétrico. Eu comprava piano elétrico para mim e dava para os meninos depois. A Tiele tem piano elétrico, todo mundo tinha piano. Os que se destacavam tinham piano elétrico. E os que estavam só brincando ali tinham um teclado. Eu não conto quantos eu comprava. Era só ligando lá, manda um piano, manda um teclado. Era assim. Tia Regina, a gente falou sobre a ideia da casa, a criação da casa, e tem muitas coisas marcantes e, como eu perguntei antes, como que era, uma grande dúvida que eu tinha, como que era o comportamento do Mansueto, nesse outro ponto da história, que é a casa de vovó Dedé nesse segundo momento, com as oficinas que foram criadas, eu queria entender como foi para a senhora acompanhar o crescimento dessas crianças, como a Michele, a Karina, a Tiele, tantos outros que passaram, como você falou. Foram muitos. Os que se destacaram, que estão até hoje pela casa de vovó Dedé. Meu filho, aí pensa assim, eu sempre gostei de maternar, né? Eu me apaixono pelos alunos, me apaixono pelos meninos, vocês tudinho, né? Eu gostava de maternar, então não me custava muito não, sabe? Eu dava mesada, eu perguntava o que é que estava precisando, aí eu tinha tudo. Com a hora que eles queriam, entrava aqui, já tinha tudo. Levava lá para casa, levava para assistir os concertos, tinha alguma coisa no teatro, levava as meninas, então... Tinha uns também, poucos, que almoçavam aqui, como era o caso da Tiele e a Adriele, o caso dessas 2 meninas. Elas sempre estavam aqui. Os outros terminavam e iam embora, né? Porque tinha em casa o instrumento para estudar. Mas as 2 meninas, porque a mãe da Tiele trabalhava fora, e elas eram pequenininhas, a Adriele vivia com pneumonia, tinha problema sério, vivia naquele hospital ali. E um dia eu conversei com elas, eu digo, olha, vocês não vão para lá, não fica aqui, que a Neuda vai cuidar de vocês vão melhorar. E aí era remédio que eu trazia lá da fazendinha lá do lar, era alimentação reforçada, era cuidados, e elas almoçavam aqui, depois aqui para o colégio. Né? E muitos anos elas fizeram isso, né? E por isso que ela estava aqui todo dia. É interessante porque, no caso da Tiele, diferente da Karine e da Michele, que continuaram estudando, a Tiele também continuou, mas ficou aqui, as 2 meninas elas foram estudar fora. A Tiele está aqui até hoje, e hoje ela é professora na casa de vovó Dedé. Acredito que tem um peso maior, porque é difícil contar a história da Tiele e separar da casa de vovó Dedé. Ela chegou muito nova, ela cresceu aqui dentro. Criancinha. Ela estudava, voltava para casa, voltava para estudar piano, fez a formação em música e voltou para ser professora.
Então, eu acho que você contou agora. Tem e muitos tem que são, né, professores hoje, que já passaram. Gabriel, Rafael. O Rafael, um interessante, que quando foi eu não sei, eu não gravo datas, mas antes quando, mas o Wagner já estava por aqui. O Wagner nunca saiu daqui, na verdade. Ele não tinha era assumido só, né? Uhum. Mas quando ele conseguiu, ele veio para somar, porque quando ele chegou, eu estava exatamente pensando em fechar ali onde é hoje a sala de concerto, porque eu dizia assim, eu vou fazer uma sala de concerto, eu vou fazer uma sala de concerto. E os meus amigos, tinha um que era professor de piano, ele dizia, onde? Aqui, vou fazer uma sala A de gente vai concerto. encontrar um espaço. Quando o Wagner chegou, pedindo para fazer um estudo, eu disse, Wagner, mas eu já fiz o palco, já está tudo, eu faço os recitais, já cobri tudo, agora eu quero fechar, fazer a sala de concerto. E fiz. Ele disse, pois eu lhe ajudo, minha mãe. Pois então vamos fazer, e vamos fazer o estúdio. E ele fez comigo, né, já somando. Depois, quando eu cheguei um belo dia, meu filho, que eu olho, porque eu entreguei para ele, e nunca fiquei cobrando, mas eu entreguei. O trabalho não é meu, né? Eu sou um instrumento que está aqui. Então, eu cheguei, ele tinha desmanchado a sala de concerto. Quando eu entrei, estava tudo, olha, ele aumentou o piso ali, ele tirou todas aquelas cadeiras, tudo aquilo. Aí eu olhei assim, Wagner, mãe, olha, não se incomode. Nós estamos precisando desse estúdio, e nós precisamos gravar, mãe. Os músicos precisam desse estúdio. Mas eu lhe devolvo sua sala de concerto. Vou fazer um estúdio bem grande, bem bom. Até hoje eu estou esperando, viu? Está vendo que ele está Tá vindo ali, tá Ele falou um construindo. dia desse para mim assim, mãe, olha, vai ficar lindo sua sala de concerto. Eu vou devolver. Porque ele está fazendo um estúdio grande, né? Então, assim, as crianças, como você falou, que foram embora e tudo, mas, olha, Eliel, essas meninas, esses que se destacam vão embora e tudo, é muito bonito, é muito lindo, eu fico muito feliz, eu adoro, eu amo quando elas vêm. Mas tem outros casos que olha, eu vou contar um só, sem dizer o nome. Eu tinha uma aluna de piano, que ela chegou com 14 anos, que um menino que frequentava nossas aulas de teoria, que eles consideravam tão bom aqui, um SENAC, que o menino que tocava na orquestra, eles vinham estudar teoria aqui. Ele chegou um dia para mim e disse, tia Regina, não dava para a senhora dar aula de piano para uma amiga minha, que ela não pode pagar, e agora ela toca num teclado, toca tão direitinho, ela toca só, ela faz sozinha. Eu disse, pois traga para ela fazer um teste. Ela veio. E com 14 anos. E ela tocou, achei tão bonitinha ela tocando. Eu fiz umas perguntas de teoria musical e ela respondeu todas. Eu disse, minha filha, você estudou com quem? Ela disse, eu estudei teoria musical, um livrinho da minha mãe do colégio. E aqui eu fui vendo, eu me encantei com ela. Eu comecei a dar aula para ela e tudo. Quando chegou na época de idade vestibular, ela foi tentar na UES, foi fazer. Mas aí foi uma época difícil. O pai estava perdendo, porque ele tinha as coisas, deu tudo errado. Ela tinha 2 irmãs, e o pai, eles estavam passando um tempo muito difícil. Eu acredito que isso interferiu na prova, porque ela passou muito bem, ela tirou 10 na parte de aptidão, ela queria fazer licenciatura, e foi fazendo as provas. Na última, ela caiu. E essa menina não voltou mais para casa. E eu, atrás, mandava chamar. Aí a Leni ia lá. A Leni chegou e disse, Regina, ela está com depressão. Ela não vem. Ela não vai voltar. E isso foi passando. Quase um ano. Aí eu chamei um dia a Leni e disse, Leni, vá buscar a fulana. Diga que eu estou chamando ela aqui urgente, estou precisando dela com urgência. Mas ela tem que vir, se ela tiver com depressão ou sem depressão, ela tem que vir, porque sou eu que estou chamando. Ela trouxe. Aí eu sentei, ela disse assim, minha filha, eu estou precisando tanto de você. A Leni não está dando conta.
do grupo de flauta. Você conhece todas as flautas, porque aí ela já tinha conhecido todas as flautas, já tinha tocado nas flautas. Eu só preciso de você para ensinar. Você vai dar aula de flauta doce aqui. Vai me ajudar, tia Regina, aqui. Tia Regina, vai, sim. Eu já tinha combinado com a Leni. Leni, bota ela para ensinar a teoria musical e bota para ensinar a flauta doce. Aí ela começou a ensinar uma salinha para ela e tudo. Eu ficava, às vezes, dando aula, e quando era na aula dela, eu só via era aquelas meninas batendo palmas, solfejando. Era uma animação, era uma alegria tão grande, e eu ia devagarinho e ficava escutando. E eu prestava atenção. Olha, estava a coisa mais linda da sala, porque eu tinha o hábito de fazer solfejo todo dia, né, quando elas começaram. E tinha os cursos de férias que o Reinaldo dava de introdução à harmonia e história da música brasileira, tudo a gente fazia. E um dia eu chamei, eu disse assim, olha, você nasceu para ser professora, mas você é uma professora excelente, eu não posso ter outra melhor. Tia Regina, sim, eu vejo lá, todo mundo aprende com você, você vai fazer pedagogia. Eu vou lhe escrever, essa eu não vou passar. Aí eu disse, vai, escrevi, ela fez, passou. Se você visse como que ela ficou depois, ela foi com tudo, ela se formou, hoje ela fez muito bem. Ela está bem. Então, assim, esses casos aí é que é o resultado, né? Porque esses não aparecem, entende? A gente pouco que conhece essas histórias, né? Porque aqueles que se destacam pela excelência, pelo desempenho, pelo esforço. Desempenho todo, eles são... Eu acho que tudo é a mesma coisa. Mas aquele outro que desceu, teve problema e voltou, não é muito importantíssimo isso? É demais. Não é uma coisa maravilhosa, né? E vem muito mais forte. Renasce. Renasce. Ela renasceu nessa volta dela aqui na casa de vovó Dedé. É isso aí, você falou a palavra correta. É isso que é importante no trabalho, sabe? Quando você está fazendo esses trabalhos. Porque aí a diferença que a casa de vovó Dedé faz. O Wagner, às vezes, fala, mãe, o fulano quer fazer um trabalho igual da vovó Dedé. Eu disse, igual não vai ter. Não, difícil. Eu disse, espera aí, meu filho, porque tem que ser programado antes, lá em cima, depois aqui, para poder vir, né? Então, tem que ter essa história, tem que ter... E, olha, eu vejo hoje, aqui, eu fico silenciosa, vocês veem eu nos corredores, mas eu observo tudo. Eu vejo tudo do que vocês postam, tudo. Eu vejo o amor que os professores têm, os profissionais. Porque o Wagner, quando ele assumiu, ele foi buscar as pessoas certas. Ele trouxe o Lessa. Ele trouxe o Marco. O professor Evelto veio sozinho. Sabe? Trouxeram ele, né? Então, esse pessoal todo aí, o amor que você sente aqui, a vibração, eu acho que não precisa falar muito, né? Primeira vez que eu cheguei na casa, no primeiro dia, numa apresentação da escola, me disseram que ninguém chegava aqui por acaso. E até hoje eu acredito nisso. Realmente. Eu digo que os que vieram aqui é que vão fazer a diferença. Uma ocasião, eu estava pensando muito nos trabalhos que eu estava fazendo, e eu pensando quanto que a humanidade não aproveitou ainda. Cresceu muito a parte tecnológica, mas a outra parte não atingiu, né? Porque a gente está vendo as coisas se repetindo, né? E eu ouvi, você sabe, daquele jeito, né? Com aquele sonho. Minha filha, olha, a mudança não vai acontecer através dos governantes, e sim dos trabalhadores anônimos. Com toda certeza. A gente que vive a casa de vovó Dedé todo dia, a gente percebe que não são só os projetos, os grandes projetos que fazem a diferença, mas é o trabalho coletivo que a gente vem fazendo durante todos os dias do ano.
Porque os grandes projetos já estão sendo pensados desde agora, para no final do ano ser realizados. Mas eles só são possíveis porque desde agora já tem muita gente empenhada em fazer isso acontecer. Eu queria começar a falar sobre esse novo momento da casa, como estamos agora. Olha, eu vou lhe dizer, você não faz ideia. Eu acho que ninguém faz a ideia da minha felicidade. Eu acho até que foi por isso que eu não parti aos 80 anos, porque a minha programação, a minha energia só era programada para 80 anos, eu estou com 81. Quando eu vejo o que aconteceu de 2000, do primeiro curso que foi aberto de audiovisual, e já são 10 anos, né? Tem curso. São 10 anos. Vamos pensar o que aconteceu daquele primeiro momento para agora. Quantos projetos a casa conseguiu realizar através do meu filho? E a quantidade de músicos que foram beneficiados. A gente não consegue imaginar. Não dá para imaginar. Né? Aí pensa, Eliato, que é como se eu tivesse recebido, eu acho que o maior prêmio que eu recebi foi esse, de ver a cozinha industrial, que era uma das coisas, porque aquela sopa, aquelas 200 sopas ali, se eu lhe contar, a coisa é singela, não sei nem se dá tempo de lhe contar isso, mas eu acho claro até importante. Quando eu era criança, eu estudei no colégio de freira, durante o período. E quando eu saía do colégio, quando eu ia saindo, eu olhava a cozinha de longe, assim, eu via. Aí eu via os panelões das pessoas, as mulheres mexendo. E quando eu saía no portão, a fila de velhinhos, de pessoas esperando a sopa. A vontade que eu tinha era tão grande de ir lá pedir para fazer aquela sopa, que eu dizia assim, eu pensava, quando eu crescer, eu vou fazer sopa. Quando eu crescer, eu vou fazer sopa. No dia que eu fiz, a primeira, porque eu fazia lá, né, nos projetos, mas quando a primeira que foi feita aqui na Casa Valdélia, foi uma alegria muito grande. E hoje eu fico, às vezes, eu fico olhando lá da câmera, porque eu choro, me emociono. São 200 sopas. Eu vejo que vai continuar, porque, infelizmente, eu não vi multiplicar. A fome aumentando, apesar da boa vontade, né? Eu não estou aqui querendo dizer que está errada alguma coisa. Não, quem sou eu? Tudo tem que acontecer, tudo está certo, é assim que tem que ser. Ninguém muda, né? Mas o interior das pessoas, olha, o que eu acho que o mais importante que as pessoas têm que ter é não ser indiferente, não passar indiferente. Eu falei para o Wagner uns anos antes do meu filho, vão chegar umas crianças aqui que vão com outras capacidades, veja isso, preste muita atenção, porque a casa vai receber e vai acolher. Hoje nós temos um trabalho de arte e convivência. Olha, isso tudo é prêmio. É meu filho que está fazendo. É aquele garoto de 13, 14 anos. Eu sei que ele não está só. Todos vocês fazem também, né, parte desse elo, dessa corrente. Vivem. Mas esse aqui, para mim, é o prêmio. Esse prêmio não tem outro maior. A Michele chegava e dizia assim, Regina, o professor quer lhe conhecer. Professor fulano lhe perguntou o que é que a senhora vai falar. Eu disse, não posso não, a tia Regina não vai. Mas por que, tia Regina? Porque quem tem que aparecer são vocês. Você apareça que é a tia Regina. Né? Então, eu continuo pensando do mesmo jeito. Quem tem que aparecer é a obra. Né? Não somos nós. Então, eu fui obrigada, né? O Wagner disse, olha, mãe, você vai receber, porque a medalha da abolição, a esposa
A Onélia ligou para mim e dizia, dona Regina, a senhora... Minha filha, não faça isso comigo, não. Não faça, não. Não é. Eu sei bem que a senhora gosta isso de, não como é. a senhora mesmo fala, a senhora é o instrumento. E é exatamente por esse motivo que eu fico muito feliz em estar lhe Pois recebendo aqui. Não é isso. Eu acho que eu recebi tanto nessa vida. Assim, tudo é muito maravilhoso para mim. Eu nunca tive que fazer força para nada. Assim, Teve muita. porque, assim, olha os olhinhos, eu digo para todos, eu olho para os seus olhos e fico emocionada, olho para os olhos dos meninos. Esse carinho de vocês, essa coisa que vocês fazem comigo, só falta me botar no braço. Isso é demais. Olha, eu vou partir daqui, desse mundo, desse planeta, com muita felicidade. E eu digo com sinceridade para você que eu só fiz uma coisa. Eu me encantava muito com a frase que Jesus falou. Amai-vos como eu vos amei. Essa frase, uma ocasião, uma aluna minha, uma menina que chegou aqui já mocinha, pedindo para eu dar aula, para ela queria tocar na igreja dela. Queria aprender essa partitura, eu ensinei para ela tocar as partituras. Aí um dia ela olhou para mim, acho que as pessoas comentam, né, talvez, porque muita gente me conhecia antes da casa. Ela disse, tia Regina, posso fazer uma pergunta? Eu disse, pode. Pode sim, todas que você quiser. Qual é a sua religião? Aí eu disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Eu tenho muito amor, gente. Eu tenho amor infinito. Eu acho que eu abraço essa casa toda, todo dia. Não só essa, todas que trabalham nesse sentido. Eu chamo a Casa Botedé a Ilha de Salvação. E eu posso estar doente, mas no dia de vir para cá, você não faz ideia de como eu gosto de dar aula. Tem um menininho ainda, agora estava tocando a 4 mãos comigo, ele tem 2 meses de aula. Eu vou fazer no último sábado agora um encontro dos pianos, porque a Tiele chegou. Eu disse, Tiele, vamos juntar, vamos reunir esses meninos, eles precisam se conhecer, para poder um querer tocar com o outro. Eu fazia muito isso, né? Eu chamava os meninos para tocar uns com os outros, a gente fazia esse... E é a minha hora mais feliz da vida. Eu saio de casa para vir dar essas aulinhas. Não é mais como era, não tenho mais. Às vezes dá um branco assim, mas... É o mesmo valor, é com o mesmo amor e é com a mesma felicidade. Eu acho que o Moisés dizia para mim que o amor era o ato de doar-se. Né? Ele falava isso. Então, a gente tinha essa coisa espiritual. Acho que foi isso que me sustentou quando ele foi. Porque, quando estava assim, eu sabia que ele ia, né? Uns 2 dias antes dele operar, eu cheguei, olhei para ele e disse assim, como é que vai ser? Ele me tratava como um biscuit, assim, sabe? E eu disse, como é que vai ser? Aí ele olhou para mim e disse assim, você vai fazer. Você vai fazer melhor do que eu. Quando precisa, você faz. Aí eu penso na responsabilidade, ele me passou a chave, né, da casa. Eu passei a chave para o Wagner. Então, o Wagner, um dia, vocês souberam que ele teve dentado, né? Sim. Eu cheguei para ele e disse, meu filho, você nasceu de 7 meses. Venceu a incubadora. Tinha asma, que era uma coisa terrível. De eu passar a noite acordada com ele. Ele foi quem me deu a maior lição da minha vida, com 7 anos. Ele não conseguia ficar sentadinho, eu armava a rede no rol e ele ficava assim, em pé, sentadinho assim, com as pernas no chão, e eu dava um remédio e eu sentada esperando que melhorasse. Aí eu falei, meu filho, você está sofrendo demais, eu estou sentindo. Ele olhou para mim e disse, não, mãe, não se preocupa, pior é o câncer que não tem cura. Então, assim, essas coisas, essas pequeninas coisas que a gente vai aprendendo, né?
Eu vejo lição até nos opositores. Eu vejo lição nos opositores. Eu aprendi 2 lições maravilhosas quando eu comecei aqui. Quais eram? Quais são? Posso falar? Pode, por Não favor. vou dizer nome. É uma lição maravilhosa. Que eu estava só, né? E tinha que fazer trabalho. E eu fiz. E aí, o primeiro ano, eu estava tão feliz que eu fiz o primeiro recital. Aí eu peguei o telefone e liguei para uma pessoa que era muito amiga da casa, que vivia nas reuniões lá com o Mansueto e que estava sempre em evidência. Eu liguei. E notei custar a atender o telefone e eu fiquei esperando. Quando a pessoa atendeu, eu disse, ô, fulano, tudo bem? Aqui é Regina, está se lembrando? Aí disse assim, a primeira coisa que falou foi, oh, me desculpe, meu bem, porque eu não vou poder fazer nada pela casa, porque eu estou com muito problema. E falou muito rápido, eu disse, não, eu não estou ligando para lhe pedir nada. Eu estou ligando para convidar você a assistir um lindo recital. Eu pensei que você fosse uma das minhas amigas, mas tudo bem. Aí, eu liguei. Eu olhei assim e pensei, grande lição, senhor. É para me dizer que eu não tenho que estar indo buscar nada, nem batendo em porta. Eu não tenho hábito de freira, nem nada, eu não sou conhecida. Vou ficar aqui no meu canto, trabalhar. Eu fui pedir uma pessoa, eu soube que ela tinha um piano que não usava em casa, e eu fui pedir para comprar. Como que poderia ser, né? Piano usado, ninguém tocava. Aí ela disse assim, eu vou pensar e vou lhe dar uma resposta. Quando chegou a resposta, foi assim, ô, Regina, eu sinto muito, mas aquele piano, nós chegamos à conclusão que não deve ser nem vendido, nem doado, porque pode ser que alguém da família queira tocar piano. Eu disse, está certo, isso mesmo. Muito bem. Aí depois eu pensei, obrigada, senhor, porque eu ia comprar talvez um piano velho, cheio de cupim. Eu vou comprar um piano novo. E eu comprei. Aqueles 3 pianos, são 3 salinhas? São 4, né? 4. E o da sala de concertos? E da sala o Wagner deu. Aqueles fui eu. E o Wagner ainda fez melhor. Aí ele arrumou as salinhas, né? As 3 salinhas. Ele arrumou a salinha do piano e me chamou e disse, olha, mãe, você se lembra na pandemia que estava todo mundo quieto, me prenderam 4 meses. Eu e o Mel que trancaram lá dentro de casa. Aí, um dia ele me trouxe, ele sabe que eu adoro Van Gogh, Renoir, eu sou louca por arte plástica. Ele me mostrou, eu quase desmaio, quando eu vi essa linha de piano. Ele disse, mãe, isso aqui é um presente para você, lustre de cristal. Eu digo, nós somos, a Casa de Valdedé, nós somos pobres metida besta. Dona Regina, para a gente já ir se encaminhando para o final, eu gostaria de perguntar o que a senhora deseja para o futuro da Casa de Vovó Dedé, para as crianças que frequentaram e vão frequentar, as famílias que frequentam e vão frequentar essa instituição que a gente sabe que vai continuar por longos anos mudando e ensinando as pessoas a, mais do que o instrumento, mais do que a teoria, mais do que o audiovisual, a amar e a se importar com a outra vida, com o outro. O que a senhora deseja para esse futuro dessas pessoas, dessa instituição? Eu tenho que lhe falar uma coisa que é uma realidade. Eu falo sempre a verdade, procuro ser leal. Eu não desejo nada assim, dizer assim, eu desejo. Eu sempre pergunto, assim, o que será que o Senhor vai ter prazer em fazer para nós? Uma das coisas que eu acho que a casa não pode fechar. Eu falei uma vez que essa casa é do Ceará. Essa casa é do cearense, essa casa é do Ceará. Porque, assim, ela
ela poderia ser realmente assim. Não digo que a casa vá ser doada, não é isso, né? Mas ela deve continuar com essa mesma a prática, Essa os mesma atos. essência. É isso. Ele queria fazer, porque assim, quando ela estiver fazendo isso, está fazendo correto, ele não cobra nada, não tem que cobrar. Ela tem que ser autossuficiente. Eu acho que talvez seja o passo do Wagner agora. Ela tem que ter uma fábrica de biscoito, ela tem que aproveitar essas coisas e fazer para que aquilo que ela receber seja para manter. Ela não pode se afastar desses princípios, porque senão aí fecha. Mas não fecha, não. Se afastar. Se afastar. Eu acho que não pode perder essa meta. Ela tem que ter esse propósito. É atingir essa meta. Ela ser autossuficiente, para também não ficar toda hora ele pedindo, para que os projetos possam acontecer, porque se ela for autossuficiente, ela vai se manter, né? Exatamente. Mas nunca cobrar. Nunca. Nunca cobrar. Tem que ser assim, se doar a casa. Os dirigentes não têm salário, entende? Não tem porquê. A pessoa pode... o apóstolo Paulo de Tarso, ele foi... Se não fosse ele, o cristianismo tinha morrido, não era? Porque ele foi quem saiu pregando e sofrendo e apanhando. Ele nunca precisou dar... Ele era um doutor do Sinédrio, era Saulo o nome dele, né? Perseguiu os cristãos. Depois ele viu Jesus na estrada de Damasco. Paulo Esteve é o livro, né? Ele, quando era criança, ele aprendeu a ser tecelão. O pai dele foi... Antes de ganhar muito, era tecelão. Então, quando ele foi o apóstolo, o período que ele foi seguir para evangelizar o mundo, né, os gentios, ele viveu do trabalho dele, honesto, digno. Não precisamos de tanta coisa. Eu digo por mim, eu preciso de tão pouca coisa. E Paulo deixou uma das coisas mais lindas, é quando ele diz que existe a fé, a esperança e o amor, essas três coisas, mas o mais importante é o amor. E a casa de vovó Dedé tem muito isso. Tem o Mansueto, ele falou isso na última, porque o tema preferido dele era a caridade. Mas ele dizia para mim que não aceitava a minha caridade. Ele queria a caridade toda, né? Do ato de doar-se. E ele disse que a palavra... ele deu a chave, né? A palavra é simples, pequenina, formada por 4 letras. Depois ele me deu o resto. Ele disse, se todos amassem de todo o coração, a vida na terra seria feliz. E nada mais sábio é passado no mundo. Só a lição de Jesus, que é a lição do amor. Então, eu fiz uma música. Eu quero ver essa música depois. Se a senhora me permitir, eu quero ouvir essa música depois. Tá certo. Eu acho que talvez o Gabriel tenha... Ele foi gravado um tempo. Eu vou saber do Wagner. O Wagner andou gravando porque eu participei 30 anos de uma pomada, que ela é doada... a fórmula dela foi recebida num leprosário. O médium que recebeu, ele nunca cobrou. E os postos, o Ceará era o 9º posto, que ainda hoje faz. São 102 pessoas, poucas pessoas que fazem em 2 dias, 60 mil potinhos. E tem vários postos, muitos postos no Brasil. E eu fui responsável pela harmonia dessa pomada, harmonização, durante 30 anos.
E eu fiz algumas músicas. E eu coloquei essa do Amor, que foi uma cedo, lá. O Wagner gravou. Aqui, eu não me lembro se foi no primeiro estúdio que ele fez, ele gravou esse CDzinho. Eu vou ver. Eu vou dar um jeito de mandar para você. Que maravilha. Dona Regina, muito obrigado pela sua presença. Eu fiquei emocionado, fiquei feliz, esclareci dúvidas. Acho que muitas das pessoas que nos acompanham, que já conhecem a história da casa de Vovó Dedé, vão também esclarecer dúvidas que existiam. E esse programa é eterno para a gente, porque é um presente que a senhora nos dá em poder compartilhar tantos momentos lindos vivenciados aqui na casa de Vovó Dedé, com muitas pessoas que ainda passarão por aqui e ouvirão essas histórias e se encantarão, como a gente também está encantado. Muito obrigado, de verdade. Eu não sei nem o que falar. Quando alguém me agradece, eu não sei o que falar. Meu filho, eu te amo. Eu te amo, Dona Regina. Muito obrigado. E eu vou finalizar agora, tá bom? E a todos vocês eu peço que continue acompanhando o nosso programa, os nossos programas aqui na Casa de Vovó Dedé, para ficarem por dentro de todas as nossas produções, em especial o programa Acorda Nós em Rede. Muito obrigado pela audiência de todos vocês e até a nossa próxima edição.